A primeira criação, o Senhor, quando criou Adão, ele deu a seguinte ordem para Adão. Adão era livre, Adão podia fazer o que quisesse e Adão tinha intimidade com o Senhor Deus. Na viração do dia, o Senhor conversava com Adão. Uma pessoa, para ser livre, completamente livre, é necessário que ela tenha uma intimidade com o Senhor. Quem tem intimidade com o Senhor é porque foi liberto dela ser senhora dela mesma. Não sei se eu estou procurando ser claro. Se eu for senhor de mim mesmo, eu sempre serei um escravo. Sempre serei um escravo. Por quê? Porque nós temos uma natureza corrupta, um coração enganoso. E temos os nossos membros pecados por causa da natureza de Adão, que um dia fomos portadores. Eu estou dizendo para alguém que foi regenerado, que nasceu do Espírito, nasceu de Deus. Porque se não foi nascido de novo, não foi regenerado, ainda essa pessoa é portadora da natureza de Adão. E a natureza de Adão é uma vida morta para Deus. E a pessoa acha que ela é Deus. Como foi a mensagem lá no Éden: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Mas aqui que aconteceu? Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que aconteceu? Eva comeu e deu ao marido e ele comeu, lá em Gênesis 3. Portanto, cumpriu a palavra do Senhor. Adão não creu na palavra de Deus. O Senhor disse que eles morreriam. E eles não creram. Por isso que desobedeceram. E isso também é nas nossas vidas. Quando nós não cremos, nós desobedecemos. Agora, cumpriu a palavra do Senhor. Aí Romanos 5,12. Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Em Gênesis 5, versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Deus tinha criado o homem a sua imagem e a sua semelhança. Ok, mas o homem pecou. O homem morreu, separou de Deus e entrou o pecado na vida desse homem. E ele, com a natureza de pecador, gerou outros. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, a separação de Deus, a morte, condenação. Assim a morte, esse estado de pecado e separado de Deus, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Portanto, todos que nascem neste mundo são adâmicos. E o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, versículo 21, visto que a morte veio por um homem. Eu estou lendo a primeira parte do versículo. A primeira parte do versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem. Todos estão mortos.
os que estiverem em Adão. Agora, a Bíblia também chama último Adão, Jesus Cristo. Esse mesmo versículo, no versículo 21, ele diz: visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E depois, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. No primeiro Adão, todos nós nascemos adâmicos, todos pecamos. Destituídos estavam da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus. Todos nós. Quando o Senhor Jesus Cristo, que é o último Adão, em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, dizendo de que gênero de morte estava para morrer. Jesus Cristo na cruz do Calvário, o último Adão, atrai todos aqueles que nasceram pecadores, separados de Deus. Adão, do primeiro Adão, natureza adâmica, o pecado. O último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, atraiu todos que pecaram, todos que estavam destituídos da glória de Deus, todos que estavam condenados eternamente. Jesus Cristo atraiu no seu corpo na cruz. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5:14 que o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Morreu por todos. O último Adão morreu por todos que estavam ligados por natureza ao primeiro Adão. Portanto, o Adão pecador foi crucificado, foi morto no corpo de Cristo, que é o último Adão, na cruz. Se eu e você não crermos que fomos crucificados com Cristo, nós ainda continuamos no primeiro Adão. E quem estiver em Adão, morte eterna. Mas aquele que estiver em Cristo, no último Adão, eles vão ter vida, serão vivificados, ganharão vida e vida eterna. Aí se completa, em 2 Coríntios 5:17, se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. Nova. Não é mais a primeira criação, é outra criação em Cristo, por Deus Pai. Em Cristo. Se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fez novo, por quê? Porque foram ressuscitados. Em Cristo, no último Adão, há vivificação. Se alguém ainda permanecer no primeiro Adão, morte eterna. Por isso que a morte de Jesus é a morte da morte, na morte do Senhor Jesus Cristo. Ele nos fez morrer, porque ele morreu a nossa morte, para que Deus o Pai pudesse, quando ele estivesse ressuscitando o Senhor Jesus, Efésios 2:6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 2, versículo 6. Pergunto para você. Você ainda continua em Adão? Ah, mas eu levantei a mão, aceitei a Jesus. Você já experimentou a sua morte para o primeiro Adão? Para a natureza do pecado? Só resolve esta natureza do pecado se eu e você crermos que nós morremos. Romanos 6:11, considerai-os mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Adão, morte. E no último Adão, que é Cristo, vida. E vida em abundância. Vida de Cristo. Estou crucificado com Cristo. Ah, é? Você creu que você foi crucificado com Cristo? Aleluias! Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, não mais o Adão, não mais a natureza do primeiro Adão, não mais a natureza do pecado. O pecado, natureza do pecado, está ligada em primeiro Adão. Mas a natureza santa e coparticipação da natureza divina, Cristo habita na nova criatura, nova criação, justificada diante de Deus. Romanos 6,7, quem morreu, justificado está do pecado, da natureza de Adão, do primeiro Adão. Justificado está e reconciliado. Aleluias. Você está em Adão, pode até ser um pastor, um líder, um padre, um bispo. Se não nasceu de novo, para nascer de novo é necessário morrer, crendo na sua morte em Cristo e na sua ressurreição juntamente com Cristo. Se você não tem essa experiência, você continua em Adão. Vou ler de novo. Visto que a morte veio por um homem, Adão, porque assim como em Adão, todos morrem. Mas você pode ser vivificado se você crer que você foi crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. E vivo não mais eu, agora o Cristo da ressurreição, o Cristo que é a nossa vida, aquele que nos vivifica, nos dá vida para com Deus, vive em nós. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, nesse corpo, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o novo viver. Quando nós vivíamos em Adão, no primeiro Adão, nós tínhamos um padrão, umas práticas da nossa vida. Mas nós fomos mortos. Fomos ressuscitados. Cristo é a nossa vida, aí vai ter um novo viver. É um novo viver. Não é mais o antigo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Se você quiser, faça o seu comentário. Amém, aleluia.